aula frente 1, aula 19, meu maravilhoso. Nessa aula que a gente começa a falar sobre as funções oxigenadas, vamos falar sobre álcool, fenol e enol. O prof vai te mostrar como que a gente faz a nomenclatura desses compostos e algumas propriedades importantes aí que você não pode esquecer para que a gente leve lá para as provas. Lembrando, no final da aula você tem exercícios e aqui lá na descrição desse vídeo você tem o link para que você entre lá no nosso grupo e tenha acesso às listas de exercício. Boa aula, meu lindinho! Povo lindo, povo maravilhoso, o prof separou 3 funções orgânicas para a gente discutir nessa aula. Quando a gente fala de função orgânica, é tudo aquilo diferente, tá? Diferente do que a gente tem de carbono e hidrogênio. Só carbono e hidrogênio é o nosso hidrocarboneto que vimos na aula passada. Tá aqui, coisa linda de se ver, certo? Essa semana nós vamos falar sobre o álcool nessa aula. A primeira função. Na verdade, o prof vai falar sobre álcool, fenol e enol, tá? Então vamos lá. Sobre os álcoois. O que é importante a gente destacar sobre os álcoois? Dos álcoois, meu povo lindo, meu povo maravilhoso, a ideia é o seguinte: você tem que ter obrigatoriamente, tá? Você tem que ter obrigatoriamente OH, que nós chamamos de hidroxila, tá? Uma hidroxila ligado em um carbono. Só que esse carbono obrigatoriamente é um carbono que saturado. Um carbono saturado. Um carbono que só tem simples ligação. Então você tem que ver na estrutura um OH, uma hidroxila, num carbono que está o quê? Saturado. Viu isso? É um álcool, tá? Álcool é a função que você conhece do etanol, que está na bomba de combustível, é usado como combustível, certo? Ou do metanol, que é usado em algumas corridas. O álcool é uma função e entre suas moléculas vai acontecer ligação de hidrogênio. Olha que legal, coloque ali um asterisco para você, para o seu eu do futuro. Faz ligação de hidrogênio entre suas moléculas. Entre suas moléculas. Por que o prof já vai avisando isso? O prof já vai avisando isso, galera, para vocês terem mais ou menos uma ideia quando a gente for falar das propriedades dos compostos orgânicos. Então, lembrando da força intermolecular que acontece, a gente já consegue prever. Sobre os álcoois, né, da maioria das funções, o que o prof vai fazer? Como você caracteriza, qual tipo da ligação intermolecular que acontece, qual o nome. Acabou. Acabou. Tá? Aqui no álcool tem só uma coisinha que eles vão cobrar que vai ser útil para a gente lá nas reações orgânicas, que é a classificação. Classificação. A classificação dos álcoois são 3. Álcool primário. E quando que você tem um álcool primário? O álcool é primário quando a hidroxila está ligada ao carbono primário. Então, álcool primário, a hidroxila está ligada a um carbono primário. É o caso do nosso querido etanol. Olha lá, ó. O carbono em que o OH está ligado só faz simples ligação e ele é um carbono primário, porque ele só está ligado a um outro carbono. Agora, a gente tem também o álcool secundário. Álcool secundário. Quando que temos um álcool secundário? Quando o OH está ligado no quê? Num carbono secundário, ou seja, um carbono que tem 2 outros carbonos vizinhos. É o nosso propan 2-ol, também conhecido como álcool isopropílico. Veremos a nomenclatura já já. Você tem o OH num carbono secundário. Veja, esse carbono olha para um lado, vê um carbono, olha para o outro, vê outro. Esse carbono é secundário. E nós temos também
a possibilidade de um álcool, o quê? Terciário. Não tem como ter quaternário, porque senão ele estaria fazendo 5 ligações. Então, álcool terciário. O álcool terciário, meus lindos, o OH está num carbono terciário. Essa classificação vai ser muito útil para a gente lá no futuro, quando a gente for falar das reações orgânicas, tá? Quando formos falar das ligações da reação orgânica, vai ser muito útil para a gente falar sobre essa classificação. Boa. Então, o que o prof vai fazer na aula? Como que eu caracterizo a função, qual a força intermolecular, classificação se preciso e a nossa nomenclatura. É isso, tá? É isso que você tem que saber. Nomenclatura. Nomenclatura dos álcoois. A nomenclatura do álcool, meu pichuco, vai ser o radical, se tiver, né? Se for um álcool de cadeia ramificada, mais a cadeia principal. E a única diferença, e aí que tá, a única diferença para os hidrocarbonetos é que agora eu vou usar a terminação ol. Eu vou usar a terminação ol. Essa é a nomenclatura oficial, tá? Para alguns compostos, essa é a nomenclatura oficial. Para alguns compostos tem uma usual. Essa é a oficial. A usual a gente coloca assim, ó, álcool, nome do radical, ico. Então, essa é a nomenclatura usual que você usa, por exemplo, no mercado, né? Eu tenho uma memória muito boa da minha nona, da minha avó, né? Falando: Ah, Rodrigo, busca lá 1 litro de álcool etílico. Álcool etílico. Etilo, ico. O etil é o radical, ico quer dizer que é um álcool, um OH, álcool etílico, tá? Então é exatamente essa ideia que o prof vai usar aqui, ó. Você conhece lá da bomba de combustível o CH3, CH2, OH. Esse cara é 2 carbonos et, entre esses carbonos só simples ligação an, mas é um álcool ol, etanol oficial. Ou também aparece álcool, que é essa função que a gente tem aqui, a função álcool. E quem está ligado nele, se você for analisar como radical, é o etil. Então é o álcool etílico. Etílico. Acho que entendi, hein, prof? Acho que entendi. Show, vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um, vamos fazer vários aqui, ó. Vamos fazer um mais complexo agora, ó. Vamos ver, esse cara aqui não tem nomenclatura usual. Esse cara aqui não tem nomenclatura usual. Vamos fazer um cara mais complexo aqui, só pra gente brincar um pouquinho. Pronto. Vamos lá, ó. Lembra lá da regra, mas antes eu preciso ver se tem alguma função. Tem função? Tem. OH ligado num carbono saturado, num carbono que só faz simples. É álcool. Aí agora a gente segue as nossas regrinhas. Vamos encontrar a cadeia principal. Cadeia principal tem que ter o carbono da função, tem que ter a insaturação e o maior número de carbonos. Esse carbono é que está a função, então ele tem que estar na cadeia principal. Ele tem que estar na cadeia principal. Se ele está na cadeia principal, lindos, eu tenho que passar por ele. Então, se eu começar por aqui, 1, 2, 3, não deu, tá pequeno. 1, 2, 3, 4, 5, em linha reta dá. 1, 2, 3, 4, 5, deu. Então, eu vou usar essa aqui, minha cadeia principal. Encontro os radicais.
Mesma coisa, encontros radicais, que nem fizemos na aula passada. Metil, metil. Numera nos dois sentidos. 1, 2, 3, 4, 5. Numera nos dois sentidos, depois escolhe 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Qual que eu vou escolher? Vermelho ou azul? Se você voltar na nossa aula, aqui ó, o prof falou, primeiro olha a função. Se não tiver, olha a insaturação. Nesse caso, a gente tem a função. A função aqui está no 2. Então, eu vou usar o quê? Eu vou usar o vermelho. Muito bem. Como é que fica a nomenclatura? Radical. No 2 e no 4, 2 metis. 2, 4, dimetil. São 5 carbonos. Pente. Só simples ligação. An. Só que, preste atenção agora. No segundo carbono ali, ó, tem o OH. Então, o que eu vou fazer? Pentan. No segundo carbono tem um OH. 2O. E, peraí, lindos. Esse cara não tem nomenclatura usual, não. Tá? Então, esse é o nosso álcool. Essa é a nossa função álcool. Tá? Você coloca a posição o menor número possível. Só isso, prof. Gente, super simples, tá? Não tem erro. Não tem erro. O cara que o prof usou ali antes, ó. Esse cara aqui, opa, é usado para limpar vidro, tela de celular, tela de computador. Ele tem duas possibilidades de nome. Ó, cadeia principal, nós temos a função álcool, que está no segundo carbono. Então, são 3 carbonos, prop. Só tem simples ligação an. No segundo carbono está o ol. 2ol. 2ol. Também conhecido como álcool. Se você ignorar o OH e considerar o radical, não a cadeia carbônica, o radical. Esse é o CH3, CH3 é o nosso isopropil. Então esse é o álcool isopropílico. Isopropílico. Show? Boa, meu povo. Boa, meu povo. Legal. Segunda função dessa aula. Segunda função dessa aula é o nosso fenol. Olha só, galera. Fenol também faz ligação de hidrogênio entre suas moléculas, tá? Também tem uma hidroxila. Só que a hidroxila obrigatoriamente está ligada a um anel aromático. Então, não seja boi louco, Pichuquinho. Você tem a hidroxila, mas não é álcool. Hidroxila ligado no anel aromático. Diretamente ligado ao anel aromático. Tá? Então, atenção. Atenção. Preste muita atenção. Se você tiver esse cara aqui, ó. Vamos botar aqui. Assim. Anel aromático, um carbono e aí o OH. Perceba que esse OH não está ligado direto no aromático, está ligado nesse carbono. Isso é um álcool. E é isso que as provas vão cobrar de vocês. As provas vão cobrar de vocês o quê? Caracterizar a função, tá? Caracterizar a função. Então, qual é a função que você vê? A função que você está vendo é fenol. É isso que as provas vão... Não complica, simplifica. O fenol, e aí depois no futuro a gente vai falar, a nomenclatura, e é só isso, galera. A nomenclatura
tem várias possibilidades. Essa o prof vai te passar por exemplo, que eu acho mais fácil, tá? Então você tem o anel aromático, você tem lá um radical e você tem o OH. Então você percebeu que é um fenol, certo? E você tem aqui, ó, o CH3 saindo. Então esse carbono é o 1, porque é a função. E esse que tem um radical é o 2. Então você vai ter aqui, ó, o 1-hidroxi, 2-metil-benzeno, é uma possibilidade, tá? 2-metil-benzeno. Que aí você considerar o benzeno como a cadeia principal, então o hidrocarboneto como a cadeia principal, o OH como o grupo hidroxila e o metil como radical. Ou você pode colocar o 2 no segundo carbono, considerar isso tudo aqui como o fenol, e aí você dizer que no 2-metil, no 2 você tem o metil, no fenol. 2-metilfenol. Então você pode considerar esse cara como sendo o quê? A cadeia principal, o benzeno, e aí você coloca a posição do hidroxi, ou você pode considerar ele inteiro como sendo fenol e aí a posição do radical. Certo? Tudo bem? Aqui nesse caso, galera, também tem uma sacanagem que as provas fazem, que é chamar esse cara de ortometilfenol. Metilfenol. Por que orto? Tá? Por que orto? Porque quando você tem, vamos colocar aqui embaixo, cuidado. O prof vai chamar a atenção de vocês aqui. Cuidado. Quando você tem anel aromático, tá? E você tem um substituinte X na posição 1, Y na posição 2, vou chamar aqui, na posição 2. Se você tiver alguém na posição 2, é orto. Então, 1, 2 é orto. Agora, se o teu radical estiver na posição 3, é meta. 1, 3 é meta. Qualquer coisa, não só a função, tá? E aqui é para. Já vimos em algumas resoluções de exercício por aí, mas é só para você não esquecer. E isso também vale para o nosso fenol, tá? Isso também vale para o fenol. 1, 4 é para. Show! Muito bem, povo. Então, tá aí, bonitinha, a nosso esquema do fenol. Vamos treinar daqui a pouco nas resoluções. E a última função dessa nossa primeira aula, rapidão para a gente fechar, antes de 20 minutos, para você conhecer, função é conheça e dê nome. É enol. Enol. Lembra que em é dupla. Ol é hidroxila. Então você tem agora uma hidroxila num carbono de dupla. Então são 3 funções com hidroxila. Hidroxila. E aqui o nosso carbono é um carbono de dupla. Prof, não entra como um álcool? Não, não entra com um álcool, tá? Também faz ligação de hidrogênio. Esses 3 caras que têm um OH, eles fazem ligação de hidrogênio entre suas próprias moléculas, tá? E a nomenclatura, lindos, é a nomenclatura igual do álcool. Normal, tá? Não tem segredo. Mesma coisa. Mesma coisa. Só que a única diferença agora é que você vai ter no carbono com a dupla um OH. Só isso. Não muda absolutamente nada. Tá? Não muda absolutamente nada. Inclusive, vou até botar um radical aqui, ó. Um metil. Para ficar mais dificinho. Ó.
Cadeia principal está passando pela dupla, está passando pelo carbono que tem a função, numera 1, 2, 3, 4. Ah, não, desculpa, faltou aqui circular o nosso radical, metil. E numera no outro sentido, 1, 2, 3, 4. A função em vermelho ficou na 2, então use a vermelha. Como é que fica? No terceiro carbono nós temos um metil. São 4 carbonos but. Tem a dupla no primeiro carbono, hein? Não precisa pôr quando é primeiro carbono. E ol no carbono 2. 2 ol. Pronto. Só que esse cara faz parte da classe dos enóis. Porque esse carbono, esse OH está num carbono que tem dupla. E aí faz ter propriedades diferentes e tudo mais. Show? Tá aí, lindos e lindas. Nossa aula falando sobre as 3 primeiras funções orgânicas. Nossa próxima aula, trago mais 3 para a gente discutir. Vamos lá resolver exercício, galera. Bora lá então, galera, resolver exercício, que é o mais importante aqui dessa aula, é praticar, tá? Nas nomenclaturas e nos conceitos. Bora lá então, olha só. Primeira questão, ele fala assim, ó. Sobre os álcoois, é correto afirmar que... eu adoro esse tipo de questão que parece com o EN, parece com o EPG. Então ele diz o seguinte: são compostos que apresentam um grupo funcional oxidrila ligado a carbono insaturado? Não! Povo lindo, para ser álcool tem que ser carbono o quê? Saturado. Ô professor, tudo bem, mas o que é oxidrila? Gente linda, oxidrila é o mesmo que hidroxila, tá? Então aqui, ó, hidroxila é a mesma coisa que oxidrila. Hidroxila, o nosso querido OH. Show? Então, vamos embora. Taca-lhe pau. Falciane, A. B. O etanol ET2, AN, simples ligação, OL, álcool. Então, 2 em simples ligação, OH de álcool. Aqui vem um 2, aqui vem um H3. Adicionada a gasolina para fins combustíveis é álcool primário de fórmula CH3, CH2, OH. Verdadeiro, certo? Que coisa linda. E perceba que ele cobrou da gente a classificação e a fórmula a partir do nome. ET2, AN, só simples ligação, OL, o OH. Beleza. C. Os radicais alcoxi são derivados dos álcoois pela retirada do hidrogênio. Assim, a fórmula do etoxi é... Tudo bem, o alcoxi é a retirada do hidrogênio formando o... Até aqui tá certo. O problema é que etoxi são 2. O etoxi é esse cara aqui, ó. CH2, ó, que vai estar ligado em alguma cadeia, em alguns momentos, a gente vai ter muitas funções, mas deixa isso para um futuro, beleza? Então, falso da parte da fórmula, então risca aqui, a fórmula risca aqui, na verdade, beleza? Maravilha, lindos, risca falciane aí dessas questões. D, a nomenclatura usual do álcool etanol é álcool metílico. Perceba, eu tenho 2 carbonos, esse é o nosso etanol. A nomenclatura usual a gente vai aprender bastante fazendo exercício. É álcool, tá? Sempre a usual do álcool começa com álcool. São 2 carbonos etílico. Então, falsa. Risca met, coloca et. Aqueles formados por 2 ou 3 carbonos são sólidos. Nada a ver, galera. 2 carbonos aqui, o etanol, ele é líquido. Tem gente que usa para beber. Então, tá na bebida alcoólica. É o etanol, o mesmo que está no combustível. Então, eu posso tomar, professor, aquele do combustível e ficar loucão? Não seja louco, jovem. Tá? Aquele que está no combustível é muito mais concentrado, muito mais perigoso. Show. Vamos lá, vamos para 2. A 2 é super legal para a gente fazer a nomenclatura de um composto gigante. Lá na aula eu fiz só dos pituquinhos. Então vamos lá. Da nomenclatura oficial do seguinte composto orgânico. Primeiro, que composto orgânico que é esse? Você tem que procurar a função. Não tem carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. OH. OH ligado num carbono que só está fazendo simples ligação. Esse cara caracteriza o que pra gente, lindos e lindas? Escreva. Esse cara caracteriza um álcool. Então já temos um álcool,
certo? Procura a função, cria esse hábito. Legal. Agora a gente quer o nome. Para dar um nome, povo maravilhoso, temos que encontrar a cadeia principal. Cadê a cadeia principal? Se eu passar em linha reta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem 9. Vamos fazer outras opções. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu nem posso pegar esses 6 aqui porque eu não estou passando por este carbono. Então a cadeia principal vai ser essa em linha reta. Maravilha! Show! Encontra os radicais. Eu tenho aqui 2 carbonos para fora, etil. Eu tenho aqui um carbono para fora, metil. E aqui eu tenho um carbono para fora, metil. Prof, isso aqui não é um radical também? Claro que não, isso aqui é a função. Agora você vai numerar a cadeia. Vamos numerar nos dois sentidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perceba que o primeiro radical ficou no carbono 4, o segundo radical no 5 e o terceiro no 7. E a função no 5. Numera da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De novo, a função é que manda. Empatou no azul. Empatou, ficou no 5. Se tivesse ficado no azul no menor, seria o azul. Então empatou. Quem desempata? O radical. Se tivesse dupla, a dupla, tá? Mas como não tem dupla, quem vai desempatar é o radical. O radical menor ficou no 4 no verde e no 3 no azul. Então é o azul que a gente vai usar para numeração, certo? Então vamos usar a numeração da direita para a esquerda. Por quê? Porque empatou onde está a função. Empatou onde está a função, mas quem desempata é a dupla. Se não tiver dupla, é o radical. E o primeiro radical ficou no carbono 3 da direita para a esquerda. Beleza? Show! Como é que fica a nomenclatura agora? Radicais primeiro. Só que perceba, eu tenho o radical etil e o metil. É ordem alfabética. Então, no carbono 6 tem o etil. Nos carbonos 3 e 5, a gente tem 2 metis, então é dimetil. Lembra que o di não entra na ordem alfabética, só o M, beleza? Dimetil, 9 carbonos. Non, só tem simples ligação an. Como tem um OH no carbono 5 é um álcool, no carbono 5, ol. 6 etil, 3, 5 dimetil, nonan, 5 ol. Resposta letra A. Uou, teacher, que legal. Muito legal, galera. Tem que treinar álcool aí, bonitinho. Álcool, você vai perceber quais são os principais que a gente tem aqui. 3. O composto abaixo pelo sistema IUPAC é? Quero saber o nome do composto pela IUPAC. O que você vai fazer primeiro? Veja que função. Você não vai sair no nome se você não sabe função. Ah, tem o OH ligado no carbono que só tem simples. Então, que função que é essa? Função álcool. Beleza, então já sabemos que se trata de um álcool. Legal. Agora vamos encontrar a cadeia principal. Então, vou na linha reta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dá. Fiz a reta e fiz uma curvinha, passando pela função. Deu 5. Só que perceba aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que sacanagem. Ele escondeu aqui, Pichuco. Ai, que ódio. Ó. Beleza, ele escondeu. Boa. Quais são os meus radicais? Procure os radicais. Eu tenho um metil aqui, um metil aqui. Beleza? E agora numera a cadeia. Vamos fazer a numeração da cadeia, lindos. Perceba que se eu for da esquerda para a direita, o álcool fica lá no final. Se eu for da direita para a esquerda, o álcool fica no começo da cadeia. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem manda na numeração é a função. Beleza? Então vamos lá agora. Radicais. Eu tenho no carbono 2 e no carbono 4 dimetil. Dimetil. Beleza, eu tenho 6 carbonos. 6 carbonos. Tem mais algum radical? Não. 6 carbonos é o quê? X. X. Entre os carbonos, só simples ligação an.
E no carbono 2, ol. Hexan 2-ol. Então vamos lá, diga para mim, fale para mim qual é a resposta. 2,4-dimetil, hexan 2-ol, letra C de certo. Beleza, lindos? Isso aqui é questão... Ai, prof, que fácil, isso não cai em prova. Cai, galera. Na prova do ano passado, a Federal do Paraná tinha uma questão de nomenclatura de compostos orgânicos. Boa. 4, vamos lá. 4. Escreva as fórmulas estruturais dos seguintes compostos. M-metilfenol. 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 Fenol. É a função. Perfeito. Então, você já identificou a função. Fenol. O que é esse M que eu vou destacar em preto? Quer dizer que está na posição o quê? Meta. Então, é posição... Opa, meta tem um metil. Ah, prof, eu não lembro o que é a posição meta. A posição meta é no 1 e no 3. Quem vai estar no 1? OH. E no 3? O metil. Certo? Como é um fenol, tem que estar na cadeia aromática. Então, aqui, ó. O fenol no 1, o OH. 1, 2, 3. No terceiro, o metil. Sério, prof? O que é isso? É isso, lindos. Assim que a gente resolve esses exercícios. Beleza? Vamos ver a B. B é sacanagem, ó. 2,6-dietil hidroxibenzeno. Você vê hidroxibenzeno, meu lindo e minha linda? Você já sabe que função que é. Hidroxibenzeno é função fenol. Tá? Então pode aparecer ou hidroxibenzeno ou fenol. No carbono 2 e no 6, dietil. Tá? Então, peraí, para ser um fenol, ó, pum, 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 e no carbono 1 vai estar o OH, sempre. Agora, no carbono 2 e no carbono 6 tem um etil em cada. Então, no carbono 2, se aqui é o carbono 1, o carbono 2 está aqui, do ciclo, do anel. Etil, 2, 3, 4, 5, 6, está aqui, etil. Tá aí. Nossa, prof, esse então é o 2,6-dietil hidroxibenzeno? Sim, esse é o 2,6-dietil hidroxibenzeno. Quer ver como você entendeu? Vamos fazer aqui agora, ó, a nossa questão de a nomenclatura deste compostão. Você já percebeu que se trata de um fenol. Não seja boi louco. Como é que você sabe que é um fenol? Você viu o OH? Viu? Não é um álcool, de certeza. Você tem que ver em quem que ele está ligado. Está ligado no anel aromático. Se está ligado no anel aromático, people, o que é isso aqui? Fenol. Então, identifica a função antes de dar nomenclatura. Beleza. Procura os radicais. Vou fazer em roxo. Aqui embaixo eu tenho um metil. E quem que é esse radical aqui? Ó? C com 3CH. O que significa CH33? Significa isso aqui, ó. Quem gosta disso é o Enem, de esconder as ligações. É esse radical aqui, ó, que tem 4 carbonos e o radical está num carbono terciário. Esse radical, lembra da nossa aula, é o terc-butil. Certo? Tudo bem? Legal. Então vamos dar a nomenclatura dele, porque aqui do outro lado eu tenho outro terc-butil também. Boa. Então, vamos lá. Aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho nos carbonos 2 e 6 o terc-butil, certo? Só que o terc-butil começa com T. E no carbono 4 eu tenho o metil. Na ordem alfabética, quem vem antes? O T ou o M? M, N, O, P, Q, R, S, T. O M vem antes. Então, você vai ter o quê? O 3... 3 não, 4, que o M vem antes, 4 metil, no carbono 2 e no carbono 6 diterc-butil, no carbono 1 não precisa pôr, hidroxibenzeno. Hidroxibenzeno. Uau! Prof, que horror, hein? Sim, que horror. Tá aí a nomenclatura do álcool do fenol. Prof, não tem nenhuma de enol. A diferença é que você tem que colocar a posição da dupla aí do enol. Beleza, lindos?
Até a próxima aula, valeu? E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.